Fala galera, mais uma vez, Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, Marcelo Deodébio, escritor, idealizador do projeto Mayhem. Eu acho que dispensa a apresentação, mas por favor, Marcelo, se apresente. Quem é você? Obrigadão, Clóvis, valeu pelo convite. Bom, meu nome é Marcelo Deodébio, eu acho que assim, o pessoal mais velho vai me conhecer dos RPGs, né, da era de ouro do RPG, quando tinha RPG em banca, da Dragão Brasil, do Arcanum, do Trevas, do RPG Quest, Anjos, Demônios, Vampiros, e vai 60 títulos de RPG, né? Aqui, ó. Essa prateleira inteira aqui em cima é toda minha. Então foi muito RPG, muito tempo atrás. E o pessoal mais novo me conhece do Teoria da Conspiração ou do Projeto Mayhem, que é um grupo de estudiosos de hermetismo e que reúne gente de tudo que é vertente para a gente estudar e falar sobre maçonaria, Rosa Cruz, alquimia e tudo mais, né? Ah, legal. E é muito interessante porque você tinha algumas colunas que tratavam exclusivamente de maçonaria, como o próprio Kenio publicava lá no TDC, né? E tal, e você também é nosso irmão de maçonaria, né? Da Exato. loja Arcanum Arcanorum, né? Não, eu fui iniciado na Madras ainda. Não sei se o pessoal mais antigo vai lembrar do falecido Wagner Veneziani, que a Madras era uma editora de livros esotéricos, que ela tinha uma loja maçônica com os autores que escreviam os livros e publicavam os livros com eles, né? Então era uma loja, eu acho que foi a loja maçônica mais esotérica que a gente teve aqui no Brasil. Era o pessoal que se juntava para estudar assuntos herméticos. Ah, bacana, bacana. E hoje, né, eu trouxe aqui para o pessoal, tanto os maçons dessa minha geração que jogou, cresceu jogando RPG, né, para poder falar um pouquinho sobre o seu livro Trevas, que eu acredito que é o livro de RPG brasileiro mais famoso e de horror, sem dúvida, é o mais famoso, né? Talvez o único. Pelo menos eu não tive contato com outro livro de horror, né? Eu te trouxe aqui justamente porque neste livro você aborda uma pá de ordens iniciáticas que existem, né? Mas você sempre deixa bem claro lá na introdução que é, é ficção, né? Mesmo você abordando sociedades iniciáticas que são reais, é um livro de ficção que é para diversão, né? Da garotada que a gente cresceu jogando, fantasiando, imaginando o que seria. Eu acho que isso daí foi fantástico, e inclusive eu acho que influenciou o meu gosto, por exemplo, por ordens iniciáticas, né? Então, eu te trouxe aqui para falar um pouquinho sobre isso e perguntar, né, Marcelo, o que levou à criação desse cenário, né? Porque não é só o Trevas, né? O Trevas tem toda uma gama, é o Arcanum, Arcanorum, anjos, demônios, templários e uma série de outros suplementos que dão suporte a esse livro. É todo mundo, né? Como é que teve a ideia para a criação disso daí, Marcelo? Cara, a ideia foi pesquisar os livros de verdade. Então o Trevas ele fala assim, putz, é um trabalho, mas na verdade ele não é um trabalho original, ele é mais um trabalho de pesquisa acadêmica do que um trabalho de criação de RPG, na verdade, né? Então o que acontece é que eu fui um dos primeiros jogadores de RPG do Brasil e era um dos mais experientes na época. Então na época o Marcelo Cassaro, que era o editor da Dragão Brasil, ele me convidou e falou assim, poxa, você podia fazer um RPG para a gente publicar. E aí eu pensei num medievalzão, mas não no estilo Dungeons and Dragons, mas que pegasse a essência da parte medieval, com anjos, com demônios, com igreja, com templário, com alquimista. Então foi essa a pegada. E aí logo em seguida a gente fez um de terror moderno. Ele seria, se a gente fosse pegar um filme, alguma coisa, tipo aquele Supernatural. Muita gente fazia adaptação e coisa do gênero, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei os conceitos de magia de verdade, né, os grimórios, o hermetismo, a cabala, a árvore da vida, os conceitos. A criação de personagem era feita em carta de tarô, pra você ter ideia como é que funcionava. Então, você criava um personagem com carta de tarô. E a magia ela era baseada na cabala. Então, você vê que o pessoal vai conhecer. Vamos ver se eu consigo filmar aqui, ó.
Quem já manja de hermetismo viu, e quem é do Eu rito coloco a escocês vai ver imagem que aqui. são da loja, né? Então, a árvore da vida era a essência do jogo, da parte de magia e tal. E nesse meio tempo você tinha os 72 nomes de Deus, com os anjos, os 72 goécios, que eram os demônios, e no meio campo disso daí você tinha os magos dentro das ordens, né? E aí as ordens eram inspiradas na Rosa Cruz, na maçonaria, Memphis Misraim, nos ritos maçônicos, o grupo de voodoo. Então eu peguei várias filosofias e várias religiões e pautas e a gente colocou de uma maneira mais fantasiosa no jogo, né? Então, magia com fire, com bola de fogo, com cinematográfico, né? Para ter graça dentro do jogo. Então a gente falava que a realidade era muito pior do que o jogo. Mas no jogo você tinha os poderes mágicos, você conjurava demônios, falava com o anjo, tinha superpoder, tinha vampiro. E todas essas criaturas que entravam no Trevas, elas eram criaturas das mitologias mesmo. Então era aquele vampiro baseado no Drácula, do livro, uns fantasmas baseados na mitologia dos fantasmas, o demônio com os poderes bíblicos e assim por diante, né? A maioria dos suplementos, o Grimório, o Anjo dos Demônios e tal, era tudo de pesquisa de mitologia. Então a gente teve depois um de Vikings, com deuses de outras mitologias que estavam ali no meio. Então ele era mais ou menos um compêndio de esoterismo em uma época que não existia internet. Então eu acho que talvez aí foi o pulo do gato do qual o Trevas ele foi assim muito famoso, né? A gente conseguiu distribuir em banca de jornal, que era uma coisa assim que não tinha, assim, pela Dragão a gente conseguiu. Então ele vendeu mais de 40 mil exemplares, né, o Trevas. Ele era o RPG mais vendido do país, do brasileiro, né? Até que depois o Tormenta e o 3DT passaram ele, né? Hoje são os mais populares. Mas até 2000 eram os principais aqui dentro do Brasil. Rapaz, assim, foi uma febre, né? Quando a gente conseguiu, né? Porque também RPGista garoto era tudo duro, né? Então a gente comprava um livro para um grupo de. A gente tinha vários livros e comprava assim. Você também devia ser assim, né? Na época de comprar um livro de RPG com os amigos, um tinha, a garotada fazia festa, né? Todo mundo junto ali Era e a tal. primeira geração de todas, a geração Xerox. Ah, é. Primeiríssima geração, Eu, 1980. Pô, aí eu já tô aqui pra cá, né? Em 2000, mas ainda tinha Xerox, tá? Ainda tinha Xerox em 2000, mas geralmente era de D&D e tal. E falando do Trevas, né? Eu vou até colocar a imagem aqui no meio, né? Essa capa aí, tá escrito Trevas bem grande, letras douradas, bonitas e tal. Uma vez, Várias vezes. uma vez, né, o Marcelo, eu e meus amigos, até um deles, meu afilhado de maçonaria, a gente estava no quarto dele jogando uma sessão de Trevas e o livro ainda estava fechado. Um dos rapazes lá, que eram dois irmãos, tinha uma vela, né, aromática, vermelha, não era nada para fazer nenhum tipo. Ninguém era ligado a esoterismo, ninguém era ligado a nada. Mas a gente acendeu a vela lá porque tava de zoeira, né? Daí entra a moça que trabalhava lá na casa deles e vê três moleques em volta de um livro escrito Trevas com uma vela vermelha. Ela bateu a porta e picou mula. Eu nunca mais vi a moça lá na casa. Daí, Marcelo, como a gente já falou aqui, né, tem várias ordens que existem lá, né, como a Rosa Cruz, a própria Golden Dawn, né, e tem várias outras que já não existem mais, como a própria Golden Dawn e tal, né? Até parece que existe uma hoje aí, mas não conheço bem. Mas também tem, né, a Rosa Cruz e outra e tal. Você já era iniciado em alguma fraternidade, em alguma sociedade iniciática ou algo do tipo, quando você criou o cenário ali? Quando eu criei o cenário, ainda não tinha sido iniciado, mas como eu já tive muita convivência com o pessoal da maçonaria na Inglaterra e o pessoal da bruxaria, o pessoal da Rosa Cruciana todo, eu já tinha ido em templo maçom. Então a primeira vez que você vai num templo maçônico e você é um pirralhinha de 14 anos e você olha aquilo, né? Tanto que no Trevas tem uma das primeiras imagens que você abre ali, é um
um templo, e o templo tem lá o chão quadriculado, né? Então tem os caras de avental, toda essa pegada que eu trouxe para o livro, né? Mas assim, no primeiro não. E logo em seguida, quando a gente já estava na segunda edição do Trevas, eu já tinha me iniciado na maçonaria. Então aí a gente vai ver, quando ele vai para um livro capa dura, a gente coloca um monte de coisa a mais que tinha na primeira versão, que era aquela versão de banca de jornal, né? Então aí nesse ponto eu já comecei a colocar mais coisa dentro de ritual. Eu detalhei melhor os demônios e os anjos, e aí eu comecei a fazer esse material. Tem que lembrar o pessoal que está assistindo a gente que nessa época não tinha internet. Então toda essa pesquisa era feita com livros, você tinha que mandar vir o livro de fora, lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, aí demorava para chegar, você tinha que traduzir tudo. Então quando a gente fala do Trevas, do Daimon, né, do sistema, ele é mais um trabalho de pesquisa do que um trabalho de criação. Então, no máximo, eu coloquei ali o nome do demônio, né? E você cria um nome para ficar meio fictício. Você muda um pouco, então você não chama de maçonaria, você chama de os Illuminati. Aí você põe lá Golden Dawn, mas aí você coloca como ela era. Aí no jogo o Crowley ainda está vivo. Então você pega que quem descobre ali o Elixir da Longa Vida também está funcionando. Então, dentro do jogo você tem o Papus jogando, você vai ter o Eliphas Levi. Os grandes magos que a gente conhece dos livros, eles são vivos, né? Eles são tipo imortais. E eles estão por trás dessas ordens dentro do cenário do jogo, né? Então, quando eles atingem lá o Sagrado Anjo Guardião, a Pedra Filosofal, etc., esses caras passam a coordenar essas ordens iniciáticas por trás. E o que eles faziam? É a luta pelas almas humanas, né? Então tem os 72 anjos, os 72 demônios, eles brigando e os caras tentando no meio do caminho proteger a humanidade. E aí o jogo acabou ficando com essa pegada. Lembrando ao pessoal aí, gente, que é ficção. Na maçonaria a gente não controla a alma de ninguém. A gente tem dificuldade em escolher o que vai comer. Se vai ser estrogonofe, se vai ser cachorro-quente, se vai ser pizza, né? A gente não consegue escolher o que vai comer, muito menos controlar a alma de alguém. Caso alguém esteja assistindo aí, não seja maçom e tal, pensando, nossa, lá, os caras estão falando que estão controlando mesmo, não estão controlando nada. Ô, Marcelo, aí falando, né, já sobre uma curiosidade, você acabou de falar aí dos Iluminados, né? Uma classe que você pode escolher de personagem dentro do jogo, né? E lá você tem lá os Iluminados, por exemplo, está dividido em 33 graus, que é o mesmo número de graus do rito escocês antigo e aceito. O nome de alguns graus são bem parecidos ou iguais da própria como é que é o nome? Da própria estrutura, né, do rito escocês antigo e aceito. Da maçonaria. Eles seguiam os níveis, né? No Dungeons and Dragons você tem o guerreiro do tanto nível e tal. E no Trevas era de tal grau. Então você precisa ter um mago do 18º grau e tal. Então eu fiz bem a estrutura paralelo com o que é de verdade. Legal. Que foi a graça do jogo, né? Tem tanto Demolei que o cara fala assim, cara, eu entrei na Demolei por causa do Trevas. Ou o cara entrou na maçonaria por causa do Trevas, começou a estudar cabala porque viu a árvore. Ou o cara jogava RPG quando era moleque, aí depois começou a estudar magia, hermetismo, e aí viu a árvore e falou, caraca, o cara estudava isso. Então tem aí toda uma ligação nisso. Eu achava super bacana, cara. Assim, eu estava até conversando aqui contigo, né, um pouco antes da gente começar a gravar, que eu fiz um personagem, né, na época que eu era adolescente, que era escritor. Na verdade, eu fiz um personagem meio bostão, que era um escritor meio falido, meio sem grana, que era maçom e fazia parte dos Iluminados. É quase eu, tipo, hoje, né? Sou um escritor meia boca, sem grana, que faço parte da maçonaria. Mas a temática, assim, tal, me envolvia, assim, não só a mim, né? Eu acho que a garotada toda, muita gente ali, né, que criava um imaginário do que seriam as ordens iniciáticas. Então, assim, por exemplo, a única coisa que aconteceu, tipo assim, despertou essa curiosidade, né, de eu querer saber o que era e depois me interessar mais para saber o que era a maçonaria, né, e etc. Aí veio depois, né, a avalanche daquele livro do Dan Brown lá, O Símbolo Perdido, que fala do maçom. Aí, tipo, pô, eu fiquei com a mente a mil, o que era a maçonaria.
Eu acabei descobrindo um contato, que é o meu padrinho, né? Então a gente conversou sobre, eu iniciei. A única coisa que eu fiquei assim foi que quando eu iniciei, eu falei, pô, eu achei que eu ia fazer aqui uma Fireball, eu não estou fazendo Fireball. Mas tirando isso, foi maneiro. A outra coisa que eu queria te perguntar... Eu achei que eu ia ver o Bafomé, uma decepção, tiram a venda, tá um monte de cara de espada e tal. Eu falei, cadê o Bafomé? Cara, não tinha nenhum Bafomé. Grande decepção, mano. E uma das coisas que chama muita atenção são as ilustrações, né? E eu gostava muito porque o cara é meu xará, né? Só que ele é Evandro Gregório, né? Aí, O pô... Greg era superstar. Mas, cara, os primeiros desenhos da carreira do cara foram pro Trevas. Não, são fantásticos. E hoje em dia o cara, então, despontou. É. Porque... Eu tô lendo Ordem de Salomão. Tem várias classes assim. Tem os Sagrada templários. Ordem dos Magos, Templários, Escola de Amesh, Escola Cabalística. Então, ele separava por rabino. E aí cada uma das escolas tinha a sua classe. E tinha um Arcanum, tinha um Arcanum Arcanorum também, que era o conselho, né, ali daqueles... das ordens, né, em determinada cidade. No final, você coloca o exemplo de Londres, né? Aí coloca lá o Arcanum Arcanorum, né? Quem era o líder do conselho, e tinha todas as ordens ali, né, e tal. E era bem, bem bacana mesmo, assim, porque ele mescla a ficção com a realidade. Eu achei isso fantástico. E se tem algum Demolê assistindo a gente, você joga RPG, procura lá procura o Trevas aí, né? Tem hoje disponível o Arcanum Arcanorum, né? Os Anjos teve uma reedição há pouco tempo atrás. Você pode falar aí à vontade, Marcelo, onde está disponível, onde o pessoal pode conseguir. O Trevas mesmo hoje ele é uma raridade, né? Porque quando a gente teve uma época que a editora, quando o RPG sofreu aquela perseguição dos evangélicos assim muito violenta, né? E o RPG praticamente morreu. O meu sócio da editora ele foi prestar o concurso público e eu voltei para os livros de arte, de história da arte, de cabala, era a parte séria, né? Eu fui tratar do hermetismo academicamente. E aí a Daimon ela mudou muito o perfil da editora, então ela produz hoje tarôs, livros de arte mesmo. E a gente não produz muito RPG. Mas o pessoal está pedindo tanto e o Trevas vai fazer 25 anos, então a gente provavelmente vai fazer um jogo de tabuleiro para a galera antiga, assim, onde você vai poder jogar com o Crowley, com o Eliphas Levi, com os magos se reunindo para fazer uma campanha ali numa tarde só. Não, porque os jogadores de Trevas é o cara que jogava RPG há 25 anos atrás, né? Essa galera toda hoje está com família, com filho. Então, teria alguma coisa muito da nostalgia para voltar a jogar, né? Muitos dos outros jogos você consegue na Daimon. Então você vai ter daimoneditora.com.br e lá você vai achar o Arcano, o Anjos do Demônio, os Vampiro, o Abismo. E o que aconteceu foi que quando a gente parou de publicar RPG, a gente abriu o sistema. Então qualquer pessoa pode usar o sistema e escrever o seu próprio jogo com as regras que você quiser. E uma galera pegou isso para fazer. Então existem mais de 20 livros que foram escritos depois que o sistema já estava fechado. Então ele é um sistema vivo, ele provavelmente é o sistema mais antigo brasileiro que ainda tem material sendo publicado. Existiam outros sistemas que eram mais antigos que ele, mas todos eles já pararam de ser publicados. Legal. Falando em board game também, aí já fica a dica aí, né? Porque eu, por exemplo, me diverti bastante com Pequenas Igrejas de Grandes Negócios, né? Um grande amigo meu afilhado de maçonaria aí, o Ailton, um abraço aí, beijão, comprou e a gente, vamos ver aqui quais são as regras. A gente estudou as regras ali que não são muito difíceis e foi diversão para a tarde toda, porque, novamente, você mesclando realidade com o jogo ali ficou divertidíssimo, né? O Pequenas Igrejas Grandes Negócios ainda consegue lá na Daimon também? Pequenas Igrejas ainda consegue, né? Então ele tem, mas tem acho que muito pouquinho.
que ainda falta. Ele é um jogo de card game na qual cada pessoa controla um pastor picareta, como igreja picareta. E o objetivo é juntar dinheiro para comprar emissoras de rádio, TV, jornais, casas em Miami e tal. E, ao mesmo tempo, sacanear o pastor amiguinho do lado com notícias, né? Então, você tem uma série de notícias. Pastor morre bebendo veneno de cobra. Uma pior que a outra. Por quê? Porque a gente pegou as notícias de verdade de jornal. Então, o jogo ele é um completo nonsense do absurdo, né? Então, é pastor pego no motel com travesti, pastor sendo acusado de pedofilia. Uma coisa mais absurda que a outra. Que o que salvou a gente de processo, na verdade, foi que tudo isso aí era notícia de verdade. Então, não foi um negócio que a gente inventou para denegrir alguma dessa igreja, né? Eles mesmos fazem o próprio problema. E o jogo fez tanto sucesso, ele foi o recordista do ano de vendas e ele saiu até na Playboy, de uma matéria sobre ele. Então, Pequenas Igrejas, ele é um card game assim, profano mesmo. Esse trocadilho caiu bem a beça. Então, Marcelo, pô, eu agradeço demais aí o papo com você, mano. E, pô, quando acabar esse negócio de pandemia, né, essas coisas aí, certamente estarei visitando vocês aí. Eu tinha palestra, cara, antes da pandemia, eu tinha palestra em São Paulo em maio. E eu tava para procurar aí o pessoal aí de Sampa, né, que eu mantenho contato com você. Tenho outros irmãos também do Rito Moderno, pessoal de São Paulo que é gente boa, pampa. E acabou que eu não fui, né? Porque com a pandemia cancelaram tudo, fizeram tudo, passagem comprada, tive que deixar para lá. Mas espero que essa pandemia aí em breve acabe, né? E a intervisitação, porque a maçonaria eu acho que justamente une isso daqui, que é bem legal, né? Eu já encontrei professor, agora eu encontrei o sujeito que escrevia o RPG que eu jogava, né? Então, assim, encontrei várias pessoas que não eram diretamente ligadas a mim, mas estavam ligadas a mim através de obras ou ensinamentos ou qualquer coisa assim. Eu acho que a maçonaria é bacana por causa disso, por causa dessa pluralidade, né? Que aproxima pessoas diferentes juntas num bem comum, né? Que, falando um chavão maçônico, né? Deixar feliz a humanidade, né? É isso aí. Pô, foi um Então, prazerzão estar aqui com você. É muito, muito legal falar de RPG. Apesar, eu não jogo RPG faz quase uma década, mas assim, toda semana tem alguém que você encontra dentro da maçonaria, o cara fala assim, pô, eu lembro quando eu era moleque, eu jogava o Trevas, jogava o Arcano. Então ele fez parte aí praticamente toda uma geração de RPGista até os dias de hoje. e o pessoal te chama de tio, né? Até dentro da maçonaria te conta, ô tio! Demolei, cara, é porque tem muito jogador de RPG que virou Demolei, e aí eu era o tio do Deb. Então, aí ficou tio mesmo, né? E a outra coisa legal aqui também, gente, é que o Marcelo tem um projeto Mayhem lá e ele faz bate-papos também virtuais, com palestras e posta na própria página, né? Eu vou deixar aqui disponível para vocês, que inclusive tem tanto de hermetismo, né? Quanto religião comparada e maçonaria, né? Porque já levou pessoas para falar sobre maçonaria, recentemente o Kenyon, né, e outros irmãos para poder falar. Então, vocês podem procurar, se vocês se interessam pelo assunto, né, de magia, cabala, religião comparada no geral, procura aí o Projeto Mayhem. Eu vou deixar link tanto na descrição do vídeo quanto está aparecendo aí na tela de vocês agora. Então, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Gostei muito de ter você por aqui. Muito satisfeito, muito feliz mesmo. Pô, eu que agradeço, Clóvis. Valeu mesmo. Um abraço.